Nosso estudo de hoje está na carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 2. Paulo fala assim: perseverar em oração, velando nela com ação de graças. Emmanuel vem falar na lição 108 do Pão Nosso, oração. Muitos crentes estimariam movimentar a prece qual se mobiliza uma vassoura ou um martelo. Exigem resultados imediatos por desconhecerem qualquer esforço preparatório. Outros perseveram na oração, mantendo-se todavia angustiados e espantadiços. Desgastam-se e consomem valiosas energias nas aflições injustificáveis. Enxergam somente a maldade e a treva e nunca se dignam examinar o tenro broto da semente divina ou a possibilidade próxima ou remota do bem. Encarceram-se no lado mau e perdem por vezes uma existência inteira sem qualquer propósito de se transferirem para o lado bom. Que probabilidade de êxito se reservará ao necessitado que formula uma solicitação em gritaria com evidentes sinais de desequilíbrio? O concessionário sensato de início adiará a solução, aguardando prudente que a serenidade volte ao pedinte. A palavra de Paulo é clara nesse sentido. É indispensável persistir na oração, velando nesse trabalho com ação de graça. E forçoso é reconhecer que louvar não é apenas pronunciar votos brilhantes, é também alegrar-se em pleno combate pela vitória do bem, agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifício e sofrimento, buscando as vantagens que a adversidade e o trabalho nos trouxeram ao Espírito. Peçamos a Jesus o dom da paz e da alegria, mas não nos esqueçamos de glorificar-lhe os sublimes desígnios, toda vez que a sua vontade misericordiosa e justa entre em choque com os nossos propósitos inferiores. Estejamos convencidos de que a oração intempestiva, constituída de pensamentos desesperados e descabidas exigências, destina-se ao chão renovador, qual acontece a flor improdutiva que o vento leva. Bom, as várias maneiras de se definir oração, eu falo das várias maneiras porque se for conversar com companheiros de outras religiões, cada um vai definir de uma maneira. Mas a gente vai definir aqui da nossa maneira, de maneira humilde, vai falar assim, né? É a forma da gente sintonizar com os prepostos de Jesus e principalmente com Jesus também em pessoa, porque se ele garantiu para a gente que onde dois ou mais estivessem reunidos em seu nome, ele ali também estaria, e ele sendo o pai, o representante desse mundo que a gente vive aqui, é claro que quando a gente faz a oração também chega nele, mas ele tem os seus prepostos, aqueles que recebem a missão de cuidar da gente, de atender a gente. A questão toda da gente entender a oração, primeiro o Emmanuel vem chamando aqui a atenção para uma coisa que no Livro dos Espíritos, na questão 478 e 479, essas questões vêm tratar de um assunto grave, que é o assunto referente à perseguição espiritual, que a gente chama de obsessão. E tem um momento que ele fala assim, tem pessoas que são, às vezes, têm ótimas intenções, mas não deixam, por isso, de serem obsediadas. Como é que a gente faz para se livrar de uma obsessão? Aí a resposta dos espíritos fala, cansar a paciência, mostrar que perdem tempo, que vendo que ele nada consegue, eles se retiram. Esses espíritos que ficam procurando, através da intuição, nos influenciar de maneira negativa. Aí é 479. E a oração ajuda? Aí a resposta é assim, a oração é sempre um poderoso auxílio, mas pode acreditar, não basta que você murmure algumas palavras para obter o que deseja. Você tem que também fazer a sua parte. Deus ajuda mais aqueles que agem. Tá essa resposta lá. Então a melhor oração que a gente pode fazer, né, em primeiro lugar, é agir. Por isso que é interessante, né, que a gente vai ver a sequência quando Jesus fala, né, vigiai e orai. Não é orar e vigiai. Vigiai na frente, vigiai primeiro. Porque a vigilância é uma ação. Quando o negócio, mesmo com a vigilância, não está indo bem, a gente busca na oração a sintonia com esses espíritos amigos, que eles vão estar passando para a gente, primeiro, esperança, calma e nos dando algumas coordenadas para que a gente possa suportar o momento e, principalmente, o que diz aqui no final, né, do texto, né, a gente aprender com tudo que está acontecendo com a gente. Então bota aqui no penúltimo parágrafo, é forçoso reconhecer que louvar não é apenas pronunciar votos brilhantes, não. É também alegrar-se em pleno combate pela vitória do bem, agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifício e sofrimento, buscando as vantagens que a adversidade e o trabalho nos trouxeram ao Espírito. Porque
Mais uma vez a gente vai trabalhar, né, bater na mesma tecla com relação aos estudos anteriores. O problema nosso aqui da Terra é excesso ainda de ego, de egoísmo, de vaidade e de orgulho. Então a gente quer que as coisas sejam do nosso jeito e a gente pede a Deus que as coisas sejam do nosso jeito. Mas muitas vezes, como diz aqui no texto, o nosso jeito ainda é formado por impulsos inferiores, por necessidades que não são as mais adequadas. E que o pai que ama, assim como a gente não atende todos os desejos dos nossos filhos, o pai que ama sabe como atender e quando atender. Então ele vem falar aqui para a gente que às vezes a gente faz as orações, né, e a gente está angustiado, espantadiço, a gente se desgasta, consome, quando na verdade, olha bem como é que eu vou pegar o exemplo da pandemia, que está parecendo que está chegando a seus últimos passos, se Deus quiser. Mas a pandemia, por exemplo, quando ela chegou, eu vou fazer a oração, que Deus leve bem longe essa pandemia da gente. Ou vou fazer uma outra oração assim, ó, que enquanto ela persistir, que Deus me ajude a suportar e a enfrentar da maneira mais digna e mais correta possível. Olha a diferença de uma para outra. Não estava nos desígnios de Deus que a pandemia terminasse tão rápido. Ela durou um tempo maior. Mas eu sei que muita gente não gosta, né, dessa ideia, mas a gente vai colocar assim, está tudo dentro do controle para a sabedoria divina. Só aconteceu porque teve a permissão de Deus. Aí tem gente que fala assim, mas ou então o Deus que você acredita, o Deus que vocês cristãos acreditam, é um Deus que tem muito controle sobre isso, tudo está baseado em Deus. Não se trata disso. A gente vai ver que toda causa inteligente, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Melhor agora, invertendo aqui a frase, né? Então o que acontece? Tudo que está acontecendo aqui na Terra, a gente está vendo agora o momento em que a coisa está acontecendo e não está tendo noção do que está por trás disso. É igual aquela grande tempestade que vem, que na verdade ela está limpando o nosso planeta, ela está preparando para vários anos aí de equilíbrio, de estabilidade, mas enquanto a tempestade está acontecendo, a gente está torcendo para a tempestade acabar logo. Então a gente tem que aprender a utilizar a nossa oração da maneira mais correta. E sempre que a gente estiver usando a nossa oração, pedindo a Deus para que tenha paciência, para que tenha resignação, para que aprenda a superar as dificuldades, que antes, por exemplo, de cuidar do meu corpo físico, que cuide do espírito, que eu aprenda que eu sou um espírito, né? Eu cuidando de mim, das minhas virtudes, dos meus vícios, cuidando de mim enquanto espírito, daqui a pouco o corpo físico vai ser tratado naturalmente. Se eu conseguir colocar isso nas preces, e principalmente aprender o que as preces vêm trazendo com a gente, porque olha, vamos guardar isso, gente. A prece no início, para quem está começando a sua prática, ela parece um monólogo. Você fala palavras ali, né, buscando fé, buscando falar com força, com empolgação, e termina no amém. Mas com o tempo, quem se permite um pouquinho mais a prática, até um pouquinho mais de tempo também, não só com o tempo, mas também com um pouquinho mais de tempo, não ser aquela coisa muito breve também. Tem gente que faz oração igual a oração que a minha filha fazia aqui na hora do almoço, né? Faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Não levou 3 segundos para fazer a oração, a gente brincava com ela. Não, faz a oração com mais calma, que com o tempo você vai começar a perceber o intercâmbio, você vai começar a perceber que as ideias vão começar a aparecer na nossa mente durante até o período que você está fazendo a oração, e essas ideias já são reflexo da comunicação que você está estabelecendo com o teu anjo da guarda ou com alguns espíritos que são prepostos aí de Jesus para ajudar a nossa jornada aqui. Então, a oração é questão de prática, é questão da gente ter um pouquinho mais de tempo e começar a entender que a fé remove montanhas, mas essas montanhas estão muito mais dentro da gente, a montanha do desânimo, da desesperança, e ela vai dando força e vai dando, inclusive, oportunidade da gente visualizar por que da gente está passando aquela situação. Eu me lembro com muito carinho de um período que eu fui militar aqui nessa encarnação, e que quando terminava as provas, no final do ano, os nossos instrutores chegaram para a gente e falaram, aquela vez a gente tentou botar pressão em vocês mesmo, porque a gente queria saber como é que vocês eram no momento de pressão. Depois nós demos mais tempo para vocês, e é assim que a espiritualidade vai fazendo com a gente o tempo todo.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.